Olá pessoal, mais um vídeo nosso, mais um trabalho e novamente agradeço a vocês pelas visualizações, pelos likes e também pelo compartilhamento do nosso trabalho. Sempre preocupado eu estou com o conteúdo, com esse interesse de propagar na web as boas informações, o conhecimento construtivo. E agora, mês de junho, estamos fazendo um ano dessa temporada dos nossos vídeos. Com este agora são 64 vídeos e que sempre faço o convite que vocês assistam, quando tiverem tempo, aos nossos vídeos desde o primeiro. E vocês terão muitas informações boas que vão ajudar quem vai fazer Enem, quem vai fazer outros vestibulares, outros concursos, o pessoal de escola, como eu sempre digo, aqueles que estão afastados do ambiente escolar ou de faculdade, mas que buscam o bom conhecimento. Hoje eu vou fazer uma homenagem à nossa literatura, a literatura brasileira. E a gente se prende muito ao estudo da literatura brasileira, muito no tocante às características de cada escola ou de cada estética. Mas se faz também muito necessário o estudo aprofundado sobre os grandes mestres da nossa literatura. Porque eu particularmente admiro muito a literatura, porque como jornalista, eu acho que os escritores da literatura, não só do Brasil, mas de fora, eles são repórteres, porque eles reportam não só o nosso país, ou outros países, outras nações, todo o contexto social, todo o contexto político, todo o contexto cultural de cada, lógico, de cada local onde eles vivem, onde eles viviam. Então, eles reportam, eles fazem reportagem, eles não fazem uma simples matéria com lead e sublead, não. Eles fazem uma reportagem completa, mostrando, do ponto de vista deles, do olhar deles, a conjuntura social daquele povo. Então, eu acho que a gente deve aplaudir os grandes nomes da literatura, os grandes gênios da arte do escrever, porque eles reportam para nós hoje os grandes acontecimentos da sociedade. E hoje eu quero fazer um trabalho diferente, porque sempre que a gente tiver uma pauta voltada para a literatura, eu quero continuar com essa ideia que eu tive. Então, os vídeos de literatura brasileira, eu vou sempre pegar três grandes autores de escolas literárias distintas e nós vamos falar um pouco sobre a vida de cada um deles. E hoje nós vamos começar com o grande nome da literatura nordestina, mais precisamente do estado de Pernambuco, que é o João Cabral de Melo Neto. Exatamente. Nós vamos falar hoje sobre a biografia do autor de Morte e Vida Severina. O João Cabral de Melo Neto, ele nasceu no ano de 1920, no Recife, em Pernambuco. Ele nasceu, lógico, na capital, mas ficou vivendo muito tempo nos engenhos de açúcar daquele estado. E ele, por volta de 1940, ele e sua família viajam para o Rio de Janeiro, onde passam a viver lá. Ele publicou o seu primeiro livro no ano de 1942, que se chamou Pedra de Sono. Ele casou-se, foi diplomata e ele tinha uma vida muito curiosa, porque ele vivia sempre viajando. E ele viajava muito para a conhecida Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Então ele ia e voltava com a sua profissão, né, sua profissão de diplomata, e teve uma ida dele para a Europa que ele se prejudicou um pouco porque ele se envolveu
né, ele se envolveu com questões subversivas, né, para a época, que eram questões voltadas ao Partido Comunista. Ele foi da geração dos grandes nomes da literatura de 1945 e ele foi tido como um elemento subversivo. Ele, nessas idas e vindas, ele ajudou muito a um periódico chamado A Vanguarda. Ele também foi eleito na Academia Brasileira de Letras no ano de 1968, trabalhou também como chefe do Ministério da Agricultura, depois teve que, obviamente, como diplomata, teve que morar em Brasília, e ele ficou durante muito tempo como diplomata e como escritor. Em 1984, ele se tornou cônsul, né, de Portugal. Sua primeira esposa, falece em 1986. Depois, ele casa-se novamente com Marli de Oliveira. E, a partir do início dos anos 90, ele se aposenta como funcionário do Itamaraty e ele fica com sérios problemas da visão, que levam à cegueira, e ali ele se aposenta. João Cabral de Melo Neto falece no ano de 1999 e, na sua vasta biografia, há vários prêmios que ele ganhou, como o Prêmio José de Anchieta, Olavo Bilac, o Prêmio Jabuti, o Prêmio Camões, o Prêmio União Brasileira de Escritores, o Prêmio Pedro Nava, o Prêmio Rainha Sofia, entre outros. As características do seu estilo era de rigor formal, de plurissignificação. Ele também usava muito as temáticas sociais, o engajamento político e trabalhava muito os elementos da cultura popular. Algumas obras dele que nós temos aqui são Considerações sobre o Poeta Dormindo, de 1941, Pedra de Sono, que nós já falamos, que foi lançado em 1942, Os Três Mal-Amados, de 1943, e a sua principal e mais famosa obra, que se chama Morte e Vida Severina, que foi lançado no ano de essa obra foi lançada em 1955 e foi adaptada para a TV pela Rede Globo no ano de 1982. Foi uma série brasileira e foi uma série que ganhou muitos prêmios internacionais. A obra, né, Morte e Vida Severina, teve grandes nomes, né, da teledramaturgia brasileira, e primeiro ela foi catalogada como um poema narrativo, depois se tornou um gênero dramático e se dividiu em 18 partes, Morte e Vida Severina. Então, está aí o nosso primeiro nome da nossa vasta literatura brasileira e competente literatura brasileira, que é o autor de Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Agora nós vamos lá para trás. Nós vamos sair do século XX e vamos lá para o período do Barroco, né? Ou seja, o século XVII, e vamos falar sobre um grande nome da literatura, dos primórdios da literatura brasileira. Nós vamos falar sobre Gregório de Matos, o popular Boca de Inferno. Exatamente. Gregório de Matos nasceu na Bahia. Ele fazia parte, né, de uma família abastada. Ele gostava muito de estudar, estudou direito e foi um dos grandes nomes, um dos grandes poetas do estilo barroco. Ele foi poeta e foi advogado. E por que essa alcunha, digamos assim, de Boca de Inferno? Porque nas suas obras literárias, o grande Gregório de Matos, ele gostava de satirizar o governo, a sociedade da época e também, principalmente, talvez, né, ele gostava de alfinetar a Igreja Católica daquela época. E ele sofreu muito, né, ele foi perseguido pela Santa Inquisição e em 1664 o levaram para Angola, onde ele teve que ficar lá, e ele sofreu bastante porque ele contraiu uma febre, e febre essa que tirou a sua vida, ceifou a sua vida. Ele faleceu aos 59 anos, no ano de 1696, no Recife. Foram mais de 700 textos, entre poemas líricos,
religiosos e até eróticos. Há uma grande controvérsia dentro das suas obras, porque essa controvérsia é sobre a autoria de suas obras, de seus escritos. Mas não é nossa meta aqui neste vídeo entrarmos nesses meandros. Nós estamos simplesmente passando aqui para vocês o autor, as suas obras e um pouco da sua vida. E de Gregório de Matos, o grande escritor rebelde da época, nós vamos para outro muito importante e que sofreu bastante. Se a gente for observar, cada um sofreu ao seu modo. Eu comparo muito a vida dos grandes escritores da literatura, não só do Brasil, mas de fora, como os grandes, se eu não me engano, os grandes virtuosos, né, da música clássica, né? Eles faziam grandes obras, mas eles tinham vidas pessoais muito difíceis e eu diria até muito polêmicas. Nós vamos agora falar sobre Lima Barreto. É o terceiro personagem do vídeo de hoje. E Lima Barreto nasceu em 1881, no Rio de Janeiro. Ele nasceu numa família extremamente humilde e ficou órfão de mãe aos 6 anos de idade. Ele foi um dos principais nomes do pré-modernismo brasileiro. Foi escritor, jornalista e as suas obras abrangem também as temáticas sociais e nacionalistas. Ele estudou engenharia e foi funcionário do Ministério da Guerra. Atuou em veículos de imprensa de então, como o Correio da Manhã e o Jornal do Comércio, sendo que o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, e escreveu também nas revistas cariocas. Teve um problema sério com o alcoolismo, muito sério mesmo. Ele sofria de depressão aguda, ele casou, fez família, e esse problema que ele teve com o álcool o levou à invalidez e o aposentou, né? Ele faleceu no ano de 1922, aos 41 anos de idade, para vocês terem uma ideia do sofrimento. Ele padeceu muito com a questão do racismo, com a questão do preconceito racial, né? Foi uma das vítimas desse flagelo social, digamos assim, que é o preconceito racial. E a sua obra ela é muito vasta e ela é formada por romances, contos, poesias e críticas exatamente dentro da estrutura social e preconceituosa daquela época. Nas suas obras há uma linguagem muito coloquial e muito fluida, e ele é o autor de uma grande obra, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esta obra é toda narrada em terceira pessoa, usa a linguagem coloquial e é uma baita de uma crítica à sociedade carioca, à sociedade daquele tempo cheia de preconceitos, cheia de rótulos, que não muda muito com relação à sociedade atual. Então, ele falava muito sobre preconceito nas suas obras, sobre o racismo, ele era um ferrenho crítico da República Velha, falava sobre o positivismo e era um simpatizante do socialismo e do anarquismo. Então, meus amigos, hoje nós ficamos sabendo um pouco sobre 3 grandes vultos da nossa riquíssima literatura, que é a literatura brasileira, que, como eu sempre digo, não deve nada à literatura internacional, e com os seus grandes defensores, os seus grandes representantes. Hoje nós falamos sobre João Cabral de Melo Neto, falamos sobre Lima Barreto e o grande Gregório de Matos. Se quiserem mais informações, busquem os livros, busquem as boas bibliotecas, vocês vão amar. Busquem a internet, os bons sites, e busquem estudar, busquem o conhecimento, busquem se aprofundar nessas informações que são valiosas. Agradeço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.